Então, assim, o produto, a tese, né, acabou se chamando A Tecelagem dos Conflitos de Classe na Cidade das Chaminés. O título, às vezes, é a última coisa, né, que a gente pensa, né? É, no outro, também, O Vapor do Diabo, dois pontos, Trabalho dos Operários do Açúcar. O Vapor do Diabo foi uma citação, foi uma entrevista, uma citação de entrevista de um trabalhador que falava da impressão dele ao chegar, entrar dentro da fábrica, né? E ele era turbineiro, que no final do processo de produção, quando tem a tal da centrifugação, que transforma o xarope em cristal, né, do açúcar. Então tem tinha na época muitas turbinas e muito vapor, né? Então o ambiente era todo de vapor. Ele entrou na fábrica, vindo da área rural, e estranhou aquele ambiente meio hostil, né, assim, cheio de fumaça, de vapor, etc. E aí ele falou assim, não, pô, isso aqui parece o vapor do diabo e tal, isso aqui. Então ficou essa, enfim, ficou um pouco esse título chamativo, mas que ao mesmo tempo retratava assim uma hostilidade das condições de produção, né? Uma certa dureza, que não era só o vapor diretamente, né, as condições de trabalho, mas também a longa jornada de trabalho, os baixos salários, enfim, uma série de coisas, né, mais voltado para a produção. E o outro, assim, tem essa metáfora da tecelagem, né, como imbricação de múltiplos processos, né, um processo histórico mais amplo. E aí também a tecelagem como uma metáfora e ao mesmo tempo como uma produção real, né? Então o lado do trabalho aí estava pela tecelagem, ao mesmo tempo a tecelagem exprimia um processo histórico, né, de diversos fatores e dos conflitos de classe, né, conflitos que houve vários, né, conflitos de greves, pela moradia, conflitos políticos, etc. E aí eu coloquei ali de classe porque era um pouco para frisar uma perspectiva meio thompsoniana, assim, do Thompson, E.P. Thompson, o historiador inglês, né, de, enfim, uma abordagem marxista crítica e tal. E então tomou essa forma. E Cidade das Chaminés, porque é um pouco para dar essa ideia do tipo de dominação ali completa, que se expressava na cidade industrial ali, né, na cidade das chaminés, porque havia, sei lá, 7 ou 8 chaminés, né, nas duas fábricas que havia aí nessa cidade. Hoje em dia, só restou a chaminé em pé, né, que virou lá um mínimo de patrimônio histórico e o resto virou shopping, virou um bairro assim, de edifícios, etc. Hoje em dia. Mas no passado era essa vila operária com muitas chaminés. Esse, o Vapor do Diabo foi assim um estudo mais etnográfico assim do presente, né, daquele presente ali, embora houvesse o relato histórico, né, processo histórico, mas o processo histórico se tornou muito mais presente nesse segundo trabalho, né, por causa mesmo desse longo passado, dessa relação com a história assim de marcas, eventos, né, mais constantes, é, que marcam uma narrativa assim de memória, né, mais do que aquela coisa estrutural e repetitiva da usina de açúcar. Aí tinha muitos acontecimentos. Então, por isso mesmo, eu depois, em 83, na época o prazo das teses era mais elástico que hoje, né? E dali eu entrei para o doutorado logo em seguida, com a pesquisa já feita, né? E depois teve um concurso, eu entrei para professor, né, só com mestrado na época, professor assistente, e aí tinha que dar aula, depois me meti na representação sindical dos professores, tinha uma série de atividades que
que eu fazia paralelamente, também uma assessoria na Pastoral de Nova Iguaçu, enfim, que não deixava de estar ligado também à situação lá de Paulista, estudada, depois eu posso falar disso, mas então isso foi esticando a finalização da tese, a parte de redação. Mas em 83 eu vi, através de intercâmbio, já um POX nesse ínterim tinha sido criado, tinha grupos de trabalho, aquela coisa toda, e eu vi com os colegas de São Paulo, em particular Maria Célia Paoli, que estava fazendo uma pesquisa histórica, né, sobre trabalhadores em São Paulo ou a nível nacional, e ela estava trabalhando os arquivos e viu materiais sobre essa fábrica mesmo, essa companhia industrial, uma companhia de tecidos paulista, nos arquivos históricos, e isso me convenceu a fazer um investimento, né, num trabalho mais historiográfico, ver aqueles acontecimentos que os trabalhadores falavam, narravam, né, na história oral deles, ver como é que se refletia ou na imprensa, porque eram, assim, por exemplo, greves, conflitos longos, ou, por exemplo, a Companhia de Tecidos Paulista, cujos proprietários tinham uma raiz alemã, ou eram suecos que estudaram na Alemanha, para todos os efeitos, tinha muitos gerentes alemães aí durante o período que precedeu a Segunda Guerra Mundial. Então, enfim, eles colaboraram com o nazismo localmente, tanto é que o dossiê do DOPS, no arquivo do DOPS, sobre essa fábrica, essa companhia, é um dos mais grossos, né? Porque, enfim, a própria polícia passou a controlar os gerentes alemães desde a decretação da guerra, do Brasil entrar na guerra, e aí muitos dos gerentes alemães eles acabaram morando num local determinado que a companhia construiu para eles, uma espécie chamado, entre aspas, campo de concentração dos alemães, mas era uma área vigiada que esses alemães iam de casa para o trabalho, não podiam ir livremente a Recife, tinham que pedir autorização à polícia. Então isso foi aumentando aquele dossiê ali sobre enfim, a participação nazista dessa companhia e tal, esse passado. Mas essa companhia também tinha muitos contatos no exército brasileiro, fornecia fardamento, forneceu terras para quartéis do exército, nas suas terras, etc. Então, enfim, ela conviveu depois bem com o exército brasileiro, etc., se acomodou na correlação de forças patronal no Brasil. Então eu fiz esse investimento, né? Assim, peguei todos os relatórios da companhia, desde 1903 até aquele momento, né? Isso através da publicação do balanço e do relatório da companhia. Para ser sociedade anônima, tem que publicar uma vez por ano enfim, num jornal de grande circulação, aquele relatório. E eu acabei descobrindo qual era um mês, mais ou menos a data que era publicado, por um conflito que houve em 1949, que era a questão do repouso semanal remunerado, que o sindicato entrou em polêmica com a fábrica, né? Isso saiu na imprensa, e era uma resposta do presidente do sindicato, dos têxteis, né, a um relatório da companhia que falava que os operários eram preguiçosos, os operários do Nordeste eram mais preguiçosos que os do Sul. Então ele rebateu isso aí e citava enfim, a publicação no jornal de grande circulação, Diário de Pernambuco, por exemplo. Então eu peguei aquela data e procurei a mesma data daquele relatório, né, nos anos seguintes, era por ali. Então deu para achar e construir essa série histórica de relatórios. Os relatórios eram bastante detalhados, né? Tinha uma apreciação aqui daquele ano, que foi feito, os investimentos e tal, os acontecimentos. Então isso era uma fonte interessante e os jornais iam também fazendo, enfim, marcando conflitos, greves, notícias em geral.
Eu também, em Pernambuco, depois eu fui no arquivo público local e fiz uma cobertura da imprensa pernambucana, né? Folha da Manhã, que era um jornal ligado ao Agamenon Magalhães, mais ou menos que seria um certo trabalhismo, é, enfim, mais ligado ao PSD na época, enfim, mais um lado getulista. O Diário de Pernambuco, que representava mais o patronato mais legitimado, histórico, etc. E também o Folha do Povo, que era um jornal diário do Partido Comunista Brasileiro, que se constituiu numa empresa de maneira que, mesmo no período de ilegalidade do Partido Comunista, que só ficou legal entre 45 e 47, o resto foi tudo na ilegalidade, mas aquela empresa tinha uma existência, Folha do Povo. Então eles publicavam diariamente notícias naquele jornal, tinha uma cobertura das fábricas muito grande. Então essa fábrica aparecia muito, então dava para ter um acompanhamento histórico dos fatos ali que aconteceram nas fábricas têxteis e nessa em particular. Então isso aí deu para compor, né, uma reconstituição histórica através dos relatórios da empresa, notícias de jornal, de várias tendências. Então deu para reconstituir um outro lado que se conjugou, depois eu tive o trabalho de conjugar com a história oral também. Né? A história oral norteou muita coisa dos achados na imprensa, e aí houve um trabalho nesse sentido. Então foi esse trabalho que terminou em 86, depois, 2 anos depois, saiu publicado. O Vapor do Diabo ele foi publicado em 76, eu defendi em 75, em 76 foi publicado pela Paz e Terra. O Moacir Palmeira, Juarez Brandão Lopes e mais, acho que Aspásia Camargo, enfim, tinha um comitê editorial de uma coleção lá de problemas, enfim, tinha uma coleção da Paz e Terra, estudos brasileiros, alguma coisa assim. E durante uma discussão que nós fizemos no SEBRAP, em torno da minha dissertação, em seguida a uma discussão da tese do Otávio Velho, tese de doutorado dele, havia assim, uns intercâmbios de discussão naquela época entre o SEBRAP e o Museu, a antropologia lá do museu, e aí num debate que houve sobre a minha dissertação, lá no SEBRAP, depois dessa discussão, né, que foi bem acalorada e tal, o Juarez Brandão Lopes, que estava presidindo a sessão e tal, ele recomendou a publicação da dissertação nessa coleção. Então saiu em final do ano de 76. Na época, a editora Paz e Terra era propriedade do Fernando Gasparian, originário da indústria têxtil, patronato, mas era enfim, um editor progressista, né, da esquerda e tal, e publicou o livro. Na ocasião tinha um semanário, Opinião, né, também era de propriedade desse Gasparian. Inicialmente foi o editor, aquele Raimundo de Oliveira, que depois saiu e fundou o Movimento. Mas o Opinião, na época, era do mesmo dono da editora, então fazia muitas notícias, muitos anúncios, né, dos livros que publicava. Então o meu livro foi anunciado, uma opinião e tal, então acabou tendo uma repercussão. Também era um dos primeiros estudos assim sobre trabalhadores, em particular nessa situação no campo industrial, mas no campo, no Nordeste e tal. Então era uma certa novidade. Então teve uma boa repercussão. Já na tese de doutorado, a situação já não era a mesma do ponto de vista editorial. Também as teses, também a publicação de teses não era também novidade. E aí a gente teve um financiamento do CNPq, financiamento para publicações, e também uma coedição da editora lá, que era até dirigida por uns amigos nossos que fizeram museu também, depois foram para São Paulo,
editora Marco Zero, que já não existe mais, e que também teve uma coedição com a editora da UNB. Então o livro saiu assim, 2 anos depois da tese, 2 anos e pouco depois. Também era um livro bem grande, né, bem grande, umas 600 páginas. O outro tinha, sei lá, o outro tinha 210, era uma coisa mais razoável do que esse outro, que ficou grande por causa do material que foi coletado, né, tanto mais etnográfico como historiográfico. Então foi isso, quer dizer, esse projeto Emprego, que abriu várias frentes, né, o campesinato, um pouco na fronteira, lá pelo Maranhão, e também na cidade, né, acabou dando seus frutos posteriormente em teses, dissertações, etc. Com base nesse material, eu fiz um pós-doutorado na França, né, no grupo dirigido pelo Bourdieu, que era o Centro de Estudos, Centro de Pesquisa Centro de Sociologia da Educação e da Cultura, é o nome do centro, naquela época. E também o Centro de Sociologia Europeia, que era o grupo antigo do Bourdieu, e esse outro grupo. Então fiquei lá 2 anos trabalhando esse material, e foi quando eu comecei a escrever sobre futebol, por acaso, porque o Bourdieu estava preparando 2 números sobre esporte, esse tema do esporte no Acte de la Recherche. E aí me foi perguntado, como brasileiro, se eu conhecia alguém que tinha falado, enfim, tivesse alguma coisa sobre futebol brasileiro. E aí a Rosilene disse, não, ele próprio tem. Mas na realidade eu não tinha, eu tinha um projeto assim na cabeça, que eu falei tanto com ela que ela achou que eu tivesse um projeto escrito. Era sobre a morte do Garrincha, porque o Garrincha, jogador, né, da seleção brasileira 58, 62, era um operário de origem, enfim, originariamente era um operário têxtil de Magé, aqui no interior do Rio de Janeiro, também de família nordestina, o pai veio do Nordeste, e ele era operário fabril, depois se tornou jogador a partir do seu pertencimento ao clube de fábrica, né, um time de fábrica, dali foi descoberto por um olheiro de grande clube, etc., e aí fez a sua carreira. Então, quando o Garrincha morreu, depois de um período de auge, né, e depois tendo sofrido um declínio associado ao alcoolismo, etc., na sua morte ele é um pouco reabilitado pela imprensa, Então, quando isso foi em 83, na época eu estava fazendo pesquisa adoidado sobre a tese, pensava nesse negócio de Vila Operária toda hora, e vi que o Garrincha tinha nascido em Pau Grande, que é essa localidade de Magé, fabril, e morreu numa casa de operário em Bangu, também era uma localidade de Vila Operária, têxtil. Eu vi isso aí, né, que ele tinha voltado às origens de outra maneira, depois de um percurso aí de glória, declínio, e aí associei isso ao que seria assim, um hábitos de operário têxtil sob grande dominação patronal, né, que era um pouco o caso ali. Também era uma fábrica próxima à região rural, e ele tinha assim, uma vida de brincadeiras, de caça, pesca, jogo de futebol, ao lado de uma vida de trabalho infantil. Depois entrou com 14 anos na fábrica e depois operário, etc., né? Se tornou um operário jogador. Então eu fiz um artigo para esse número sobre isso. Era um pouco assim, entrar com o meu material de contrabando no tema do esporte, né? Porque a revista do Bourdieu ela é temática, e o tema do trabalho, operário, etc., já tinha sido no passado, quando até ele tomou conhecimento da minha dissertação, através da Monique Saint-Martin, que passou pelo Brasil em 76,
e, e aí tinha pedido um capítulo para um número que ia aparecer em 77. Mas eu estava no campo, né, no campo nessa época, fazendo a tese, pesquisa para a tese, e não pude corresponder, né? Eu contrapropus um capítulo da tese, mas ele queria um artigo mais assim elaborado, com algumas questões até que ele salientou. Então, quando eu cheguei lá em 88, né, 12 anos depois, essa temática já tinha passado, né, para os anos 70. Então, eu entrei nesse número de esporte, com essa coisa do Garrincha, operário têxtil e jogador. E depois, num outro número, isso foi em 89, e em 90 a gente fez um artigo juntamente, eu e a Rosilene, sobre justamente famílias operárias. Era um número masculino e feminino. Então a gente entrou com essa temática aí e, enfim, publicamos esses artigos lá. E, enfim, mais adiante, isso foi 88, 90, quando nós voltamos, enfim, mais adiante, aí em 95 para 96, um ex-professor nosso no programa, no início, chamado Shelton Davis, que foi aluno do David Maybury Lewis e que deu aulas no início do programa de antropologia. Eu fiz um curso que ele deu junto com o Moacir, de Sociedade Camponesa. Ele fez pesquisa na Guatemala com indígenas camponeses na Guatemala, fez depois um livro sobre isso, e era muito, enfim, acompanhava a problemática dos povos indígenas no Brasil, a opressão aos povos indígenas na ditadura. Publicou um livro sobre as vítimas do milagre, que era o milagre brasileiro, que eram grupos indígenas. Foi publicado na Zahar. Depois ele voltou para os Estados Unidos, participou de uma ONG pró-povos indígenas, direitos dos povos indígenas americanos, norte-americanos e finalmente ele depois entrou, nos anos 90, para o Banco Mundial e estava dirigindo o Departamento de Meio Ambiente. Então ele propôs a nós uma pesquisa sobre poluição industrial, né, esse lado marrom do meio ambiente, e, enfim, movimentos ou participação dos cidadãos em reivindicações contra a poluição. Então a gente montou um grupo de pesquisa com a Rosane Prado, com a Glaucia Silva e com a Diana Antonaz. Depois a Beatriz Herédia fez um capítulo sobre a Argentina, que a gente deveria comparar com a Argentina, e fez, e também com Rio de Janeiro e Minas Gerais. Uma outra colega, Miriam Mouzin, fez um trabalho lá em Minas, que foi ex-aluna minha. E nós centramos a pesquisa em Volta Redonda, Angra dos Reis e Itaguaí, né? Porto de Itaguaí, usina nuclear e cidade siderúrgica. E aí fizemos uma pesquisa que depois saiu em 2004, um livro coletivo, né, com essa pesquisadora, chamado A Ambientalização dos Conflitos Sociais, né, a participação pública no controle da poluição industrial. Isso saiu já no bojo de um outro projeto que o Moacir coordenou, Moacir Palmeira, de antropologia da política, que era sobre violência e processos políticos, etc. E foi um projeto grande, né, uma linha de pesquisa da época chamada Pronex. E esse meu projeto, que estava correndo paralelamente a isso, era um projeto menor, entrou como subprojeto desse maior. E aí, na coleção desse projeto, que teve muitos livros publicados, saiu esse livro. E tinha assim uma introdução que falava da ambientalização dos conflitos, que nesse momento, nos anos 90, um pouco
à semelhança do que ocorria em Volta Redonda, os conflitos trabalhistas, né, do período anterior, dos anos 80, se transformaram em outro tipo de conflitos, né? Os trabalhistas continuavam, mas em certas áreas, por exemplo, é o caso de Volta Redonda, que houve a privatização da empresa, né, da siderúrgica, e os grandes conflitos industriais do período anterior, dos anos 80, arrefeceram com a privatização, ou foram domesticados ali por esse processo de privatização. O próprio sindicato mudou de confederação, de central sindical, colaborou com o processo de privatização naquele momento. Então, outras reivindicações começaram a surgir paralelamente. E era o caso da poluição industrial na cidade, que polarizou um pouco as associações de moradores, setores da prefeitura. Então, um pouco assim, a herança desse movimento anterior, sindical, em parte foi para essas causas ambientais contra a poluição industrial. Então era um pouco essa ideia, né? A gente viu isso em outros lugares, Angra dos Reis, a questão da usina nuclear, Itaguaí tinha a questão do porto, os pescadores, etc. Na Argentina, a Beatriz fez um trabalho junto com outro colega argentino, Ricardo Rosendo, sobre um bairro afetado pela petroquímica, etc. Então a gente fez um trabalho nesse sentido com um capítulo introdutório assim mais geral, né, sobre esse processo de ambientalização, etc., como um processo mais geral. Naquele momento, justamente, houve em 92, já tinha havido a ECO 92 aqui no Brasil, né, Conferência Internacional da ONU, e então essa questão do meio ambiente estava assim, estava bastante no ar do tempo, né? Enfim, conflitos ambientais, por aí. O contrário de hoje, que, né, está se procurando destruir isso, o governo atual, e, enfim, vai numa tendência de destruição de um processo que na época estava num crescimento das leis de proteção ambiental, né, reivindicações em torno disso, a agroecologia, os conflitos socioambientais, né, estavam emergindo, né, naquele momento. Então foi um trabalho que foi feito nesses anos e depois, mais recentemente, já no Colégio Brasileiro de Altos Estudos, que eu acabei entrando como diretor em final de 2012, e aí no 2013, 2014 nós coordenamos um projeto chamado Movimentos Sociais e Esfera Pública, né, que foi um financiamento da Secretaria-Geral da Presidência da República, na época do governo Dilma, era o Gilberto Carvalho que era o secretário-geral, e lá na Secretaria-Geral eles colocaram no planejamento deles financiar algumas pesquisas universitárias, na universidade pública, sobre movimentos sociais. Então a gente pegou esse projeto aí para o Colégio de Altos Estudos e formamos um grupo de pesquisa com pesquisadores mais antigos, outros mais novos e tal, e fizemos um trabalho com 9 movimentos sociais. Isso foi em 2013, 2014, depois saiu um livro em torno disso, Movimentos Sociais e Esfera Pública, pegamos vários movimentos e o mote inicial era a participação desses movimentos em conselhos de políticas públicas federais que tinham a ver com aquele movimento. E, a partir daí, desses conselhos, nós fomos a base dos conselheiros representantes, né, respectivamente, nas diversas regiões em que esse movimento, aquele movimento específico, tinha alguma raiz, algum conflito, etc. E, enfim, foi isso. Depois, mais recentemente, também ainda no quadro do Colégio de Altos Estudos e desse programa de memória dos movimentos sociais, que a gente já projetava na época desse primeiro projeto, a gente fez um projeto de um banco de dados de diversos movimentos sociais, reunindo materiais de pesquisadores, materiais antigos, e aí, enfim, fizemos um projeto que deve finalizar esse ano, da comparação entre greves
ciclos de greves metalúrgicos e canavieiros, né? Que, num edital da CAPES, que saiu em 2015 para 2016, e o projeto é uma comparação de sindicalismo industrial, ABC paulista e São Paulo, dos anos 70 para 80, e o sindicalismo de trabalhadores rurais, canavieiros, do Nordeste, Pernambuco, Paraíba, principalmente, e, enfim, com base no sindicalismo de trabalhadores rurais, né? Uma comparação que não é muito feita, porque os profissionais das áreas são especialistas ou de uma coisa ou de outra, assim também os movimentos se especializam, e então a gente propôs essa comparação que a gente está ainda finalizando. O tecido memória surgiu, a gente fez aquela pesquisa dos anos 70 para 80, a pesquisa lá com as fábricas têxteis, os operários e operárias têxteis, né? Até a rede inicial dessa pesquisa, como eu tive muita dificuldade de entrar em campo nas usinas de açúcar, sem contatos prévios, né? Quer dizer, os contatos através do sindicalismo lá e tal foram difíceis naquele momento. Então, em 76, 77, quando a gente foi para essas fábricas têxteis, a gente teve contatos já com associações católicas, já aqui no Rio, com pessoas que nós conhecíamos, que estavam localizadas em Nova Iguaçu, nessa pastoral operária de Nova Iguaçu, que tinha esse bispado do Dom Adriano Hipólito, e tinha ali trabalhadores metalúrgicos e outros que a gente tinha entrado em contato, e eles nos deram contatos em Pernambuco, nessa linha aí de ação católica operária, ou antigos integrantes da Juventude Operária Cristã, da JOC, né? Então, a nossa entrada inicial para a pesquisa na fábrica têxtil foi com esses ex-militantes da JOC, ex-participantes dessa Juventude Operária, e teve muita presença nesse lugar, inicialmente estimulado pela própria companhia, pelos diretores da companhia, e depois houve uma virada nesse movimento que se voltou, se aproximou mais do sindicalismo, etc., contra a política da companhia têxtil. Então a gente entrou por aí, com relações mais de confiança aí, nesse período aí de ditadura. Então o Tecido Memória foi um projeto que a gente desenvolveu nesse período que a gente ficou com uma bolsa de pesquisador visitante na Federal de Pernambuco. A Rosilene na antropologia e eu na sociologia, né? A Rosilene ficou no departamento de antropologia, na pós-graduação de antropologia, e eu na de sociologia, que era um andar diferente do outro, naquele prédio das ciências humanas ali da Federal de Pernambuco. E nós acabamos ficando lá 3 anos. Foi por um ano, aí foi renovando essa bolsa, ficamos lá por 3 anos. Durante esse período, a gente voltou a entrar em contato com nossos pesquisados daquele momento, né? A geração sobrevivente. Alguns tinham falecido, o pessoal estava mais velho, né? E a gente então manteve o contato durante todo esse período, por correspondência, por passagens lá por Pernambuco e tal. Mas aí, nesse momento, a gente ficou vivendo lá em Recife e se aproximou novamente do pessoal, teve um convívio. Tinha uma nova geração sindical que não era do momento que nós fizemos a pesquisa. No momento que a gente fez a pesquisa, o dirigente foi um cara progressista importante da própria JOC, ACO, mas depois ele foi preso e ficou mais bem comportado, assim, ficou mais tímido, e se perpetuou na direção sindical, ficou muito tempo e tal. Então ele não estava mais como foi no início esse sindicalista. Então, quando nós voltamos lá, em 2003, ficamos até 2006, já era uma nova geração sindical,
foi oposição sindical antes, e lá para 89, por aí, eles assumiram o sindicato. Então eles já estavam aí uns 10 anos no sindicato, mas eu não tinha muita ideia disso, nós não tínhamos ideia disso, a gente estava afastado, não acompanhou isso. E eles logo se apresentaram, até nos procuraram, a gente procurou eles e viu que eles estavam lá existindo. Eles tinham a memória do nosso trabalho. Eles estavam preocupados com a memória do grupo, porque era um grupo, era uma cidade que estava se desindustrializando, a fábrica estava fechando, e eles tinham mais aposentados na base do que operários ativos, né? Tinha também outras fábricas lá no município, né, que foram posteriores à fábrica que a gente estudou, que era a fábrica tradicional de lá, e outras fábricas estavam ali, mas tudo num processo de desindustrialização geral, dos anos 90 para os anos 2000. Então eles estavam preocupados com a memória, justamente, né? Recuperar essa coisa dos operários mais antigos, poder corresponder a essa base de aposentados, etc. Então eles ficaram insistindo conosco para fazer um trabalho e que o ideal seria um documentário. Então, no final da estadia da gente, já sobre esse modelo de memórias camponesas, porque eu estava lá em Pernambuco, em 2005, nós estávamos lá, e participamos dos eventos de memória camponesa em 2005, no Rio Grande do Norte, e em Pernambuco, depois em 2006 na Paraíba, depois no Ceará também. Então, todos esses aí do Nordeste, a gente acompanhou junto com o Moacir e tal, ajudamos na filmagem, etc. E, enfim, essa experiência mesmo levou a gente a ver que era viável a gente fazer um registro nosso lá, como os sindicalistas queriam. E aí a gente, inicialmente, até contatou o Eduardo Homem, desse Viva, como é que é? Da TV Viva, mas ele estava com a agenda muito carregada, ele até fez uma primeira filmagem num evento de 1º de maio de 2005, eu acho. Acho que 2005, que foi uma tentativa de fazer um registro ali numa mesa com vários testemunhos e tal. E no prosseguimento, que seriam entrevistas individuais, etc., ele já não podia. Então a gente contatou o cineasta, documentarista Celso Brandão, que era da Universidade Federal de Alagoas. A gente tinha feito um trabalho com ele em 86, um filme que ele fez sobre as vilas operárias de Maceió, o grande Maceió ali, fábricas têxteis, etc. Então a gente colaborou nesse filme dele, chamado Memória da Vida e do Trabalho, um curta média-metragem, assim, e aí ele veio voluntariamente fazer filmagens, né? Isso foi em fevereiro, março de 2006. Depois a gente voltou, aí, logo em seguida disso, a gente voltou para o Rio, definitivamente, mas a gente fez ainda algumas incursões para filmar com ele lá. Então essas filmagens foram de 2006, 2007, enquanto ainda estava começando a montar o material aqui no Rio, com umas montadoras, editoras mais jovens, assim, da idade dos meus filhos, aí da faixa dos 30 anos na época, e muito hábeis, assim, quer dizer, muito boas editoras, mas não tinham a vivência desse período histórico mesmo, né, de longa duração, que é a trajetória desses operários da geração que nós fizemos a pesquisa. Então a gente entrevistou, voltamos a entrevistar aqueles pesquisados que a gente entrevistou na época da nossa pesquisa, mas nós já nos apresentamos com uma máquina, uma câmera, né, para filmar. É uma coisa diferente dos depoimentos que a gente gravou deles e tal. Então, apesar de a gente saber o que eles sabiam, que a gente já sabia da vida deles, então não tinha muita graça, mas tinha o cineasta, o Celso Brandão, estava a máquina, etc. Então eles repetiram ou falaram da distância
dessa idade mais avançada que estavam, né? E novos personagens entraram. Entrou essa geração de sindicalistas que, sei lá, teriam uns 20 a 30 anos de diferença com esses outros, mais velhos, que estavam na faixa dos 70, 70 anos por aí, hoje estão com 80. E então esse pessoal repete, quer dizer, a gente conhecia essa história, eles repetiram de uma maneira um pouco diferente, assim, para a filmagem foi bom, e também entraram novos personagens. A gente essa geração de sindicalistas, inclusive, e também alguns que eram ligados ao patronato, por exemplo, Caseiro, o mordomo da Casa Grande dos patrões, ele entrou, assim, de um depoimento, assim, o lado patronal foi representado por ele, né? Um senhor negro e tal, que muito espirituoso, é um verdadeiro personagem. E, e aí a gente fez uma pesquisa de imagem muito grande.